Oração da manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto ouvinte, iniciemos nossa segunda-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguindo o nosso período quaresmal com Santo Afonso Maria de Ligório, nesta segunda-feira, ele medita conosco sobre o momento da nossa morte. E começa com Isaías 38:1. Dispõe de tua casa, porque morrerás e não viverás. A experiência prova que morrem, infelizmente, os que no último momento estão já mortos para o mundo, isto é, desligados dos bens que nos devem separar à morte. É, pois, preciso que desde já aceitemos a privação dos bens, a separação dos parentes de todas as coisas da terra, lembrando-nos que, se não o fizermos voluntariamente agora, necessariamente teremos de o fazer na morte, mas com risco da salvação eterna. Quem ainda não escolheu um estado de vida, tome aquele que houvera querido escolher na hora da morte. E ele cita Santo Ambrósio, que diz que morrem felizmente os que, no tempo da sua morte, já estão mortos para o mundo, isto é, desligados da materialidade, dos bens, que forçosamente dos mesmos nós devemos nos separar na hora da morte. Mister, pois, se torna que desde já aceitemos estas privações. A este propósito, observa também Santo Agostinho que, para morrer em paz, é vantajosíssimo pormos em ordem durante a vida os negócios temporais, fazendo desde já a disposição dos bens que é preciso deixar, a fim de não termos que nos ocupar, então, senão da nossa união com Deus. Naquela hora convém que só se fale em Deus e no paraíso. Os últimos momentos da vida são demasiadamente preciosos para serem desperdiçados em pensamentos terrestres. É na morte que se acaba a coroa dos escolhidos, porque é então que se recolhe a maior soma de merecimentos, aceitando os sofrimentos e a morte com resignação e amor. Semelhantes sentimentos, porém, não os poderá ter na morte quem não os tiver excitado durante a vida. Com este fim, pessoas devotas têm por hábito renovar em todos os meses a protestação da boa morte com os atos cristãos de fé, esperança e caridade, com a confissão sacramental e a Santa Comunhão Eucarística, como se já estivessem no leito de morte, próximas a saírem deste mundo. Ó, como esta prática nos ajudará a caminharmos bem, a nos desprendermos do mundo e morrermos de boa morte. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar a fazer isto. Quem espera a toda hora a morte, ainda que esta venha subitamente, não poderá deixar de morrer bem. Ao contrário, o que se não faz na vida, dificílimo fazê-lo na morte. A grande serva de Deus, irmã Catarina de Santo Alberto, da Ordem de Santa Teresa, estava para morrer, gemia e dizia: minhas irmãs, não é o medo da morte que me faz gemer, porque há 25 anos que a estou esperando. Gemo por ver tantas pessoas iludidas que vivem no pecado e esperam para se reconciliarem com Deus à hora da morte, em que eu com dificuldade possa pronunciar o nome de Jesus.
Ensina-nos, Santo Afonso. Examina-te, meu irmão, e vê que tens o coração apegado a alguma coisa terrestre, alguma pessoa, algum posto, alguma casa, alguma riqueza, alguma sociedade, alguns divertimentos. E lembra-te que não és eterno. Tudo terás de deixar um dia, e talvez em breve. Por que queres então ficar agarrado a esses objetos com risco de morreres cheios de inquietações? Oferece desde já tudo a Deus, estando disposto a privar-te de tudo quanto lhe agradar. Se não tens ainda escolhido o estado de vida, toma o que te na hora da morte quiseras ter escolhido e que te deixará morrer mais contente. O estado de vida é a vida sacerdotal, a vida religiosa, a vida matrimonial. Se já o escolheste, faze agora o que então quiseres ter feito no teu estado. Faze como se cada dia fosse o último de tua vida e cada ação a última que praticas, a última oração, a última confissão, a última comunhão. Imagina numa palavra, a cada hora que já estás no leito da morte, ouvindo a intimação, parte deste mundo, e por isso repete muitas vezes esta protestação para a boa morte, sempre rezando, sempre colocando nas mãos de Deus a sua pobre vida, as nossas pobres vidas. Vamos a um trechinho da palavra de Deus. A liturgia desta segunda-feira quaresmal nos apresenta o Salmo 78. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Como nós já sabemos no nosso programa, sempre na segunda-feira nós recordamos o exercício piedoso de rezar pelo descanso eterno dos falecidos, pelas almas do purgatório. E também nos preparar para a boa morte, como nos ensinou agora Santo Afonso Maria de Ligório. Preparar bem para morrer. Da mesma forma que é belo o nascimento, o último momento da vida neste mundo é também belo. Pelo nascimento nós entramos nesta vida. Pela nossa morte saímos desta vida transitória para ingressarmos na vida eterna com Deus. Daí o cristão ser esta pessoa que sempre se coloca em estado de reflexão, de exame de consciência, preparando bem a sua vida com a boa consciência, com a boa prática da justiça, da caridade, para este tempo que vai chegar na nossa vida, que é a chamada de Deus para a outra vida. São João 23, o Papa Bom, nos seus 10 mandamentos, ele começa dizendo: viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Os bons cristãos, as pessoas conscientes da sua fé, procuram viver isso. Tanto que, no último momento do dia, na oração das completas, nós sempre pedimos que o Senhor nos dê uma noite tranquila, um bom repouso e, no fim da vida, a morte santa. Precisamos sempre pedir a Deus esta morte santa. A Quaresma é um tempo também para a gente pensar nisso, examinar a nossa consciência, olhar a nossa vida, preparar o nosso coração para este grande momento que é a nossa volta a Deus, de onde nós viemos. A Sagrada Escritura, a leitura orante da mesma, as nossas orações pessoais e devocionais, a liturgia sobremaneira a Eucaristia, tudo isso colabora de maneira profunda com a nossa preparação para este momento do nosso trânsito, da nossa passagem deste mundo ao outro mundo. O cristão jamais poderá deixar de ter esta preocupação de fazer com que a sua vida seja sempre uma vida em estado de graça, para que, quando o Senhor te chamar,
você esteja devidamente preparado. Nós precisamos ter esta consciência. O bom cristão está sempre preparado, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Toda esta meditação não é para criar uma tristeza no nosso coração, não é para criar depressão, mas é para nos alertar da importância de preparar a nossa vida celeste com Deus. No mundo atual, as pessoas não gostam de pensar na morte porque elas aprenderam no pecado a aproveitar a vida, ou aproveitar desta vida, esquecendo de se preparar para a vida eterna. Que Deus nos ajude, que no final da nossa vida tenhamos uma morte santa. Pai Santo, Deus de amor, Deus de misericórdia e poder, não lembreis de nossas culpas, perdoai-nos, Senhor, sempre. Dai-nos a graça de viver a pureza de vida, de intenção, de coração, de pensamento, de palavras e obras. Dai-nos, Senhor, a humildade para pensarmos na transitoriedade de nossa vida. Tira do nosso coração o orgulho, o apego, todas estas consequências mundanas que muitas pessoas vivem, de atrelar o coração, a vida, às criaturas, às realidades passageiras. Dai-nos, Senhor, o empenho histórico, para que enquanto estivermos neste mundo, possamos fazer o bem, praticar a caridade e a justiça, sermos irmãos uns dos outros, sermos pessoas que partilham, que doam, que ajudam, que favorece a promoção do ser humano, a promoção da vida, desde a sua concepção até o seu declínio natural. Ajuda-nos, Senhor, a atravessar este mundo sem perder a nossa esperança e tira do nosso coração todo o medo da morte e toda angústia. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida de todos nós, do ouvinte que me escuta neste momento, e que nós possamos valorizar a nossa vida em vista da mansão celeste. Assim seja. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, venha sobre você e sobre a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.